Oi, crianças, tudo bem? Eu sou a tia Lu e a gente costumava se encontrar lá no culto infantil da Nazareno Central, todo domingo às 19 horas, lembra? Faz tempo que a gente não se vê, né? Mas ficar em casa agora é muito importante e logo isso tudo vai passar e a gente volta a se encontrar, se Deus quiser. Para isso tudo passar mais rápido, é importante uma coisa, você ter uma coisa, duas: fé e coragem. E eu vou contar uma história hoje para vocês que fala disso, da importância de ter coragem. Não é uma história qualquer não, é uma história que está aqui, ó, na Bíblia, que é a palavra de Deus. Sabe onde que ela tá? No Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. E é uma história ensinada, sabe por quem? Pelo próprio Jesus, o único e perfeito Filho de Deus. Começa assim: Jesus fez um milagre incrível entre tantos outros que ele já fez. Lembra que ele multiplicou pães e peixes e alimentou uma multidão de gente? Pois é, depois de ter feito esse milagre, lembram que ele estava com os seus discípulos? Então, Jesus encontrou os seus discípulos, os 12, lembra que eram 12 discípulos? E disse assim para eles: vão para o mar, entrem no barco e me encontrem do outro lado da margem. Eu vou despedir as pessoas e depois encontro vocês. E Jesus foi. Os discípulos receberam uma ordem de Jesus, né? E quando a gente recebe uma ordem, a gente precisa obedecer, não é? Como agora que disseram, o papai, a mamãe, o vovó falaram: fique em casa, a gente precisa ficar em casa para a gente se proteger de doenças. Pois é, a gente precisa obedecer. E foi isso que os discípulos fizeram. Eles foram até perto do mar. Tem gente que fala que era um lago. Algumas traduções da Bíblia vão falar lago e algumas vão falar mar. Eles foram até lá, pegaram o seu barco lá na margem e entraram no barco. Remaram para encontrar Jesus lá do outro lado. Aí a Bíblia fala que já era noite, bem de madrugada, já era bem tarde. E eles estavam indo. Sabe o que aconteceu? Começou a bater um vento forte e eles ouviram aquele vento. E o barco começou a balançar. Meu Deus, eu imagino que apesar de alguns deles serem pescadores, eles deviam estar com medo, porque o barco balançava muito, o vento era muito forte, a Bíblia fala. E Jesus, que estava do outro lado da margem do mar, olhou aquilo, viu o que estava acontecendo e começou a andar por cima das águas para encontrar eles e salvá-los. Que incrível, né? Olha, só que aconteceu uma coisa. Quando eles viram que vinha alguém andando sobre o mar, eles tiveram muito medo. A Bíblia conta que eles ficaram com medo e começaram a gritar: socorro, 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 vem alguém me salvar, quem que está andando, quem que vem vindo ali? Nossa, mas aí eles gritaram também: quem é que vem vindo aí? Sabe, crianças, a Bíblia não fala isso, mas eu imagino que foi uma gritaria só. A Bíblia conta que eles acharam que era um fantasma, porque estava muito escuro e eles não podiam ver. Mas aí Jesus viu que eles estavam aflitos, morrendo de medo, e falou: coragem, coragem, sou eu. Eles não viam que era Jesus. Não tinha luz, estava muito escuro. Mas eles conheciam a voz dele. Eles viviam com ele, andavam com ele. Mas eu imagino que mesmo assim, eles estavam com medo. Mas sabe, lá no meio deles, teve um que teve coragem. Foi
Pedro. Eu imagino Pedro pensando na importância de encontrar Jesus naquele momento que estava batendo aquele vento forte. E Pedro falou assim: Senhor, se és tu que está aí, me chame, porque eu vou te encontrar e andar sobre as águas. Já pensou um homem comum andando sobre as águas, enfrentando as ondas e aquele vento todo? Pois é, Pedro teve coragem e falou isso para o Senhor. Você também precisa ter coragem e pode ter coragem. Apesar de todas as coisas que estão acontecendo, não precisa ter medo não. Ou, mesmo que você tenha medo, porque às vezes é normal a gente sentir um pouquinho de medo. Você deixa o seu medo quietinho lá e fala: olha, medo, fica quietinho aí, porque eu sei que eu tenho um Deus poderoso que está cuidando de mim. Foi isso que Pedro fez. E aí, olha, Jesus falou para ele: coragem, pode vir. E a palavra de Deus diz que Pedro saiu do barco e começou a andar para encontrar Jesus. Olha que maravilhoso, crianças. Pode ficar tranquilo, porque Jesus, do mesmo jeito que falou para Pedro ir encontrá-lo, ele está falando com você agora. Venha, fale comigo, conta o que você está sentindo, o que você está precisando, porque ele estava lá do lado do Pedro no lago e ele está aqui com a gente. Está aqui, está ouvindo e ele pode nos atender. Pedro foi ter com Jesus, foi se encontrar com Jesus. Mas sabe, falei para vocês que é normal a gente ter um pouco de medo de vez em quando, né? Pedro também sentiu medo. Ele começou a ouvir o barulho do vento que estava muito alto e que parecia que cada vez ficava mais alto e mais alto e mais alto e mais forte. E aí ele desviou o olhar de Jesus e começou a afundar. A Bíblia conta que ele começou a afundar e começou a cair, mas imediatamente, sabe o que é imediatamente? Na hora, no mesmo segundo, Jesus estendeu a mão a Pedro e o pegou e o salvou. E disse assim: coragem, por que você teve pouca fé? E Jesus salvou Pedro. Salvou e caminhou com ele até o barco e entrou no barco. E a Bíblia conta que Jesus entrou no barco com Pedro e os ventos se acalmaram. A tempestade passou. Sabe, crianças, a gente vive momentos difíceis às vezes. E esse é difícil. A gente fica ouvindo histórias de coisas ruins acontecendo para todo lado. Mas não faça como Pedro, que ficou dando ouvidos e quase caiu e se afogou. Não, escute a voz de Jesus. Quando Pedro voltou a olhar para Jesus e ouviu a voz dele estendendo a mão, ele foi salvo. E Jesus está aqui agora para nos salvar, para nos proteger e nos dar coragem. Lembra do que ele falou para Pedro? Tenha coragem. E é isso que ele fala para você também. Pedro, Ana, Maria, Raquel, Rebeca, Sara, Rafael, Davi. Ele está falando para vocês. Tenha coragem. Tenha coragem. Você não está ouvindo? Sério? Então vamos fazer uma coisa? Vamos orar e pedir para ele tomar conta da nossa vida? Porque eu tenho certeza que ele tomando conta da nossa vida e a gente chamando, a gente consegue ouvir a voz dele. Então vamos orar? Número 1, abaixou a cabeça. Número 2, fechou os olhos. Número 3, vamos orar. Senhor Jesus, obrigada por me ensinar que eu posso ter coragem. Obrigada por cuidar de mim. E obrigada pela tua palavra que me ensina como viver bem. Eu te peço, toma conta da minha vida e me ajude a ouvir a tua voz. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos e peço,
Cuida de mim, Senhor. Cuida da minha família. Me ajuda a obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Olha, fiquem em casa, obedeçam ao papai e à mamãe, cuidem deles, cuide de você e a gente se encontra logo, tá bom? Tchau!